Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa querida CPAD. Adultos, terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Lembrando que a CPAD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Em todo o território nacional, você encontra uma livraria CPAD. E ali você encontra bíblias, revistas, material evangélico para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, o novo endereço da loja da CPAD é Rua João Tobias, 360, ali na estação Belém do metrô, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Ali na CPAD você procura o pastor Jefferson, Moisés, a Berenice, toda a sua equipe, você será muito bem recebido e muito bem cuidado. Também no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, ali na rua Doutor Fon, no térreo, você tem também a livraria da Associação. Ali você procura o pastor Silas, o Alex, e eles vão te mostrar as melhores bíblias, comentários bíblicos, todo o material para o seu desenvolvimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando, nosso amigo, nosso parceiro direto aqui. Quando você compra na Provix, você estará ajudando diretamente o nosso canal. Isso é muito importante. E se você preferir e puder fazer um Pix, mandar a sua oferta, isso vai ser maravilhoso. Aqui embaixo tem um número de celular, é a nossa chave Pix, né? O DDD é 11, o número é 989156905. Faça isso, invista no reino de Deus. E se você puder ser um dos patrocinadores aqui do nosso canal, entra lá no nosso e-mail, albrunol@yahoo.com.br, soletrando @yahoo.com.br e venha fazer parte da nossa equipe, tá bom? Isso é muito importante para o desenvolvimento da obra de Deus. Quero agradecer também aqui, já de antemão, o pastor Reginaldo Aparecida Amaral, que tem nos cedido um espaço na sua casa para fazermos um estúdio provisório. Inclusive, seria bom se você deixasse aqui o seu comentário desse novo visual, dessa novo espaço, o que você está achando. Vai ser muito bom ouvir a sua opinião. Então, Deus abençoe o irmão Reginaldo Amaral, sua família, faça prosperar. Também o irmão Josué, marido da Marilena, servo do Senhor, também tem nos ajudado aqui. Que Deus o abençoe também a sua família. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também aqui no nosso canal. Isso é muito importante para que a obra de Deus alcance os seus objetivos, que esse canal alcance mais pessoas para o reino de Deus, tá bom? Vamos lá então, lição número 7, comentada pelo pastor Silas Queiroz, homem muito bem preparado, já estamos falando desde a primeira aula. Pastor Silas Queiroz é jornalista, bacharel em teologia, bacharel em direito, enfim, é um homem preparado para nos ensinar a palavra de Deus. Vejamos a lição 7, 18 de agosto de 2024, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Texto áureo está em Tiago 4 e 6, que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ou
exaltando. Então, devemos nos conservar humildes. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, versículos 16, 17 e 19, e o capítulo 2, do versículo 12 ao 17. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abicda, Zetá e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, ou Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Temos os objetivos desta lição. Primeiro, explicar o banquete de Assuero
e a recusa da rainha Vasti. Segundo objetivo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E o terceiro objetivo, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Esses são os objetivos desta lição. A palavra-chave desta lição é obediência. Isso é muito importante. Na introdução, diz que Deus estabeleceu princípios imutáveis, princípios que não mudam, pelos quais governa a todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esther, ou seja, a antiga e a atual rainha. Veremos a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, que é o Império Persa. É isso que nós vamos meditar nesta lição. Primeiro, o banquete do rei Assuero e a recusa de Vasti. Isso aqui é grave. O rei Assuero, filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, de 486 a 465 a.C., reinando desde a Etiópia, da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esther, capítulo 1, versículo 1, nós já lemos. Seu nome grego é Xerxes. Então, o nome de Assuero em grego é Xerxes. No terceiro ano do seu reinado, já tinham 3 anos que ele estava reinando, Assuero convidou toda a nobreza imperial, todos os nobres e os senhores de todas as províncias, das 27 províncias, para mostrar-lhes o quê? A grandiosidade do reino e as suas riquezas. Então, era uma recepção que durou 180 dias, era uma longa recepção. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto, 484 a 425 a.C. Então, acredita-se que foi nessa festa que foi tratada as estratégias, a expedição militar contra a Grécia. Mas vamos chegar mais lá. Um banquete público, outro exclusivo. Então, na verdade, era um banquete, mas havia separação. Passados 180 dias, Assuero também ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, todos os moradores de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Então já era num local mais externo que caberia muito mais gente. Havia muito luxo e ostentação, além de bebida à vontade, em uma festa programada para durar 7 dias. Então, a festa privada, com os generais e nobres, ia durar 180 dias. Depois, ele daria uma outra festa, convidando o povo, e essa festa duraria 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestris, citada por Heródoto em seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Está lá em Esther, capítulo 1 e 9. Então, esse banquete era um banquete só para as mulheres do palácio, oferecido por essa rainha Vasti. Então, vai guardando essas informações aí.
Número 3, o convite feito à rainha. No 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia. Provavelmente já tinha chegado aí, já tinha conquistado bastante dos seus objetivos com a festa. O coração do rei estava alegre do vinho. Esté capítulo 1, versículo 10. Ou seja, devia já estar para lá de Bagdá, bêbado, né? Provavelmente, né? Foi quando então ele ordenou que lhe trouxessem a rainha Vasti. E ele dá uma ordem, é para trazer com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, ela era certamente linda, né? E ele queria exibir a sua esposa, a sua rainha, para todos ali. Esté capítulo 1, versículo 11. A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Ou seja, numa linguagem mais clara, essa mulher é doida. Ela não podia recusar um convite do rei, né? Que aquilo ali era um convite, mas na verdade esse convite, leia-se, era uma ordem. E ela, eu acho que não entendeu a mensagem. Então ela simplesmente recusou. Versículo não, agora o tópico 2. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Então, é por isso que eu falei lá antes, era um convite por uma questão de elegância, de educação, mas na verdade era uma ordem, e a ordem do rei. Então ela resiste à ordem do rei e ela é deposta. Primeiro, a recusa da rainha. São diversas, e aí a gente vai ficar com o que o comentarista nos mostra. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Conforme eu mencionei, ele já devia estar bêbado. Essa é uma linguagem mais clara, né? E ela desobedeceu ao rei. Então, a gente não vai entrar no mérito da questão. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Então tem alguns teólogos e teóricos que querem pintar aquilo ali, que a desobediência de Vasti era justificável. O uso de fontes não bíblicas é saudável quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. Então, assim, quando essas fontes extra-bíblicas ajudam na compreensão do texto bíblico, tudo bem. Contudo, podem levar à prática da exegese, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Então, quando se leva de fora para dentro, isso é que se chama, significa exegese, quando você leva algo de fora para dentro do texto bíblico, como se estivesse ali e não está no texto, tá? E isso dá à escritura um sentido alheio ao que foi revelado. Não está escrito ali. Então, muito cuidado. A narrativa bíblica então, qual é o fato que nós temos? É uma festa pública que estava acontecendo e a rainha recusou atender a ordem do rei. Esse é o fato. O texto fica por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma mestre citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Se for a mesma, então não tem por que
esse recato da rainha Vasti. É isso que ele está dizendo. Se for a mesma citada pelo historiador Heródoto, tá? Porque, segundo Heródoto, essa mulher era uma mulher astuta e uma mulher sanguinária. Vamos lá, então a recusa da rainha. Número 2, a aplicação da lei. Aqui é a questão, estamos trabalhando com fatos. Assuero estava de fato, a gente já falou bêbado, sob a influência do vinho quando ordenou a vinda de Vasti. Mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Então, quando ele tomou essa decisão, ele já não estava mais alcoolizado, digamos assim. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Eles não trouxeram a rainha, ela não foi com eles. Em seguida, agora veja, logo depois, ele submeteu o caso ao exame dos sábios do seu reino. Ele não tomou a decisão sozinho. Ele pediu para que eles lessem, né, os entendidos nas leis e no direito dos medos e dos persas. Esté 1, 13 e 14. Então, a pergunta do rei Assuero demonstrava prudência. Olha o que ele pergunta. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o seu mandado? Esther capítulo 1, versículo 15. Então, ele foi buscar na lei, ele foi buscar a orientação dos sábios. O que deveria fazer com a rainha de acordo com a lei. Assuero estava numa situação difícil, como não poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre, como poderia exercer o governo do império, se não tinha autoridade sobre sua própria esposa. Então, esse era o dilema a ser resolvido. O que fazer? Como é que ficaria a autoridade dele diante das 127 províncias? Como é que ficaria o governo dele? Essa era a pergunta, por isso que ele foi submeter essa questão aos sábios e entendidos. Número 3, a sentença de Vasti. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vasti. Então, e aí ele vai dar os argumentos. Primeiro, liderança pressupõe muita responsabilidade. Responsabilidade, visibilidade. Então, liderança pressupõe que haja responsabilidade. Pela grande repercussão, todo mundo ficou sabendo, tá? A conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino. Esse foi o conselho aqui do Memucã. Tá? E aí ele fala, porque a notícia deste feito da rainha, isso que a rainha fez, sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos. Esther 1, 17. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lários. Esther 1 e 18. Então, as mulheres não se sentiriam mais obrigadas a obedecer aos seus maridos. Se a própria rainha não obedecia ao rei, imagine as outras mulheres. Então, o conselho de Memucã agradou a Assuero e aos seus nobres, e ele decretou a deposição de Vasti. Tirou o trono dessa mulher. Além disso, enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Esther 1:22. Então, os homens tinham autoridade na sua casa. Eles deveriam submeter, né,
as suas mulheres debaixo da sua autoridade. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa, tá? Ter autoridade sobre os seus, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, tá? Exercer o governo. O princípio bíblico é: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. Foi Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, se o homem não cuida da sua casa, não lidera a sua casa, ele não está apto para cuidar da casa da igreja de Deus. Vamos ao tópico 3. Então, vai guardando essas informações, vai analisando. Esther, então a rainha Vasti, ela se recusou, a lei foi aplicada e ela foi sentenciada a perder o reino, deixou de ser rainha. Número 3, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, a cronologia dos fatos, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Então, isso vem depois dessa guerra. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno para Suzã. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Esther, capítulo 2, versículo 1. Assim, no ano 479 a.C., aconselhado pelos seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Está lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 2. Vejamos o tópico 2. O universo da escolha. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moças de todas as províncias do reino. Então, ele chamou as moças das províncias e não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. Então, não era obrigado a ser persa, não era obrigado a ser dessa raça ou daquela raça, não. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Esther, capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Então, tinha que ser virgem e tinha que ser formosa, tinha que ser bonita. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Isso é importante. Quando Deus toca num negócio, quando Deus tem um propósito, todos os detalhes Deus lembra e coloca no seu lugar. Deus, ele cuida de tudo. O concurso, então, foi divulgado e muitas moças foram levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Então, Esther era sobrinha de Mardoqueu, né, prima de Mardoqueu, e ela era órfã, então ela foi criada por Mardoqueu. Levada à casa do rei, porque ela era virgem, era formosa, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Esther, capítulo 2, do 7 ao 9. Então, o responsável ali da guarda das mulheres, né, já simpatizou com Esther. Havia uma graça especial em Esther. Nós sabemos que essa graça é a presença de Deus, né? Além de se apressar em dar-lhes
os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Então, ele colocou a Esther em lugar mais estratégico, em lugar mais especial. Embora o texto não diga, não está escrito no texto, não há outra explicação. O Deus que estava com José também estava com Esther. Gênesis 39, falando aí de José. Então, o mesmo Deus que cuidou de José lá no Egito, agora estava cuidando de Esther aqui em Susã. Número 3, a obediência de Esther. Talvez seja a coisa mais maravilhosa nessa personagem. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e sua parentela. Então, não era para falar nada do seu povo, dos seus parentes, era para ficar quieta. Qual a razão dessa ordem? Vamos ver. Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Então, não dá para saber ao certo. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Esther, capítulo 2, versículo 10. Então, Esther obedeceu ao que o seu tio determinou. Ela não exigia explicação para obedecer. Olha que maravilha. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres, para saber como ela estava. Então, era um tio preocupado. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumpridos os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. Depois de 1 ano sendo preparada, ela foi levada à presença do rei. E o rei amou a Esther, aí citando o versículo 17 do capítulo 2, amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E por fim, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então nós temos aqui a Esther sendo coroada rainha da Pérsia, esposa, desse rei Assuero. Ela alcançou graça e benevolência mais do que todas as virgens. Então veja como é importante a presença de Deus na vida de uma pessoa, a graça de Deus na vida de uma pessoa. E isso é resultado, sabe de quê? Da obediência. Vale a pena obedecer a Deus, obedecer às autoridades, obedecer aos nossos superiores. Vale a pena viver em obediência. Assim, nós vimos a lição número 7, 18 de agosto de 2024, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima aula, se Deus quiser.